Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Que estão aqui presentes, também você de casa, para ir abrindo o texto no qual nós vamos meditar essa noite. Fica no livro de Neemias, lá no Velho Testamento, no capítulo de número 8. Capítulo número 8 do livro de Jeremias. Abra nesse texto, vamos meditar nesse texto agora, por algum tempo. Tá bem? Todos abriram? Neemias, capítulo 8. E interessante isso ter acontecido há tantos anos atrás, podemos dizer centenas e centenas de anos atrás, e ser um texto que se aplica tão bem aos nossos dias, à nossa vida, aos dias de hoje. Diz assim o texto, Neemias capítulo 8. Não tem problema nenhum em você dar uma olhadinha lá no índice da sua Bíblia para ver o número da página, né? Às vezes é mais difícil de encontrar esses livros do Velho Testamento. Mas fica a dica aí para você achar mais rápido, não é? O livro de Neemias. Muito bem, vamos lá então. Neemias capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo de número 1. 8:1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de maneira que foi construída para aquela ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava em um lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém e Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com seu rosto em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Zabertal, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-a, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou, podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Até aqui, meus irmãos. Uma palavra introdutória sobre esse texto, só para a gente se situar. Em Jeremias, capítulo 29, Jeremias fez uma profecia que os babilônicos iriam invadir Jerusalém e
reino de Judá, a capital era Jerusalém, e levar o povo cativo para a Babilônia. E assim aconteceu. 70 anos depois disso, Ciro assume o poder na Babilônia e permite que os judeus voltem para a sua terra, voltem para Jerusalém e reconstruam a cidade. E então, 60 anos depois, Esdras vai com um primeiro grupo de pessoas. Passado algum tempo, vocês conhecem um pouco da história, lembram que Neemias recebe notícias de como a cidade estava destruída? Passado algum tempo depois de Esdras, Neemias vai com um outro grupo. E só a título de introdução do nosso assunto dessa noite. E Esdras, então, faz o trabalho, o papel, ele foi citado aqui no texto, de pastor. Livro da lei, lê o livro da lei, fazem um palco lá para que todos possam vê-lo. Neemias tem um papel de administrador. Vocês podem ver lá ele orientando, se você ler todo o livro de Neemias, ele orientando a reconstrução dos muros, não dando ouvidos aos inimigos que estavam próximos, que queriam atacar eles. E então, dessa forma, com essa dupla, vamos assim dizer, Esdras cuidando da parte espiritual e Neemias cuidando da parte administrativa, cada um no seu dom, cada um na sua função. Então, a cidade de Jerusalém começa a ser reconstruída. Essa é a palavra introdutória que eu queria dar agora. Muito bem. E volto ao texto. Verso 1 de novo. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram o escriba Esdras, acabei de falar, irmãos, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Lembram disso? O livro da lei, os 10 mandamentos. Então o povo se reúne na praça para ouvir a leitura do livro da lei. E interessante que o texto diz, versículo 3, que ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. 6 horas lendo a palavra do Senhor. E o povo ali ouvindo, irmãos. Imaginem a multidão, imaginem a cena. Como eles não tinham os recursos que nós temos hoje, né, para que todos pudessem entender, ouvir bem o que estava sendo dito, o versículo 7 diz que, o versículo 6 diz que Esdras faz uma oração antes de começar a leitura, é um culto. Aí todo o povo diz amém, amém. Estão acompanhando aí, né, irmãos? Então adoraram ao Senhor, prostrando-se com o rosto em terra. Agora o detalhe aí do verso 7. Levitas, eles que trabalhavam com o sagrado, com as coisas de Deus, tem vários nomes aí, são espalhados no meio da multidão para explicarem o que Esdras estava lendo, e uma forma também de o povo entender melhor, de se comunicarem. Uma multidão não tinha os recursos que nós temos hoje, não é? Alto-falantes, microfones. Então, esses levitas saindo pelo meio do povo e explicando, repetindo o que Esdras estava lendo. Então, por 6 horas, o culto aconteceu assim. Esdras lendo
e o povo ouvindo. E aí vem o nome dos levitas, né? Aí no versículo 7. Levitas: Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, e vai por diante. O irmão pode, né, anotar aí quantos são e o nome deles, os nomes bem diferentes, né, para a nossa cultura, mas comuns para aquela época. E aí chegamos no versículo número 8, que eu quero destacar também. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdotes, os escribas, os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro. Ouvindo a palavra, tocados pela palavra, o povo chorava. Então foi preciso que Neemias e Esdras e os sacerdotes, os escribas e os levitas dissessem para o povo: hoje não é dia de choro, encontramos a palavra está sendo lida, hoje é dia de festa. Mas eu queria me deter nesse detalhe, irmãos. O povo chorava, apesar de toda aquela dificuldade de comunicação, ouvindo a palavra que estava sendo ministrada naquele momento ali. Há muito tempo no exílio, o povo não ouvia a lei do Senhor. Estavam completamente afastados. E agora, quando eles ouvem a palavra, eles são impactados com a leitura, com a mensagem que Deus tinha para eles. O impacto foi tão grande, o povo começa a chorar. Vamos trazer para mais perto de nós, irmãos, lendo em Hebreus, capítulo 4, o versículo 12, bem conhecido de nós, que fala dessa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12. Todo crente tem aí esse versículo anotado, grifado na sua Bíblia, não é, irmãos? Pois a palavra de Deus, diz o texto bíblico, é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, né, que tem fio dos 2 lados. Esse é o sentido aqui de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Viva e eficaz. Meus irmãos, como precisamos da palavra. Tudo que nós precisamos para a vida, para a orientação, para nosso alimento espiritual, está na palavra. E o texto bíblico diz que ela penetra até as profundezas da nossa alma. Você tem tido essa experiência, meu irmão, quando lê a palavra, mesmo que seja um versículo apenas? No domingo, quando você ouve a palavra numa classe, na escola bíblica, ou seja onde for, numa mensagem, como Esdras leu, a palavra impacta também o seu coração? Olha só, palavra de Deus, Deus falando. Que privilégio, que algo maravilhoso, Deus falando com você. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os nossos pensamentos. Olha que lindo isso. Paulo vai dizer depois que nós temos também a mente de Cristo. Como é que a gente vai pensar como Cristo pensava, se a nossa mente não estiver cheia da palavra? Também ela afeta as intenções do nosso coração.
ela molda as intenções do nosso coração. Então, para cada situação da vida que estejamos passando, a palavra vem, orienta e molda. E a gente podia pegar esse acontecimento, aqui, esse resultado da leitura que Esdras faz e perguntar ao coração de cada um de nós: acontece alguma mudança quando você lê a palavra de Deus? Acontece alguma mudança na sua mente, nas suas atitudes? Ou seja, você aprende e pratica, ou mesmo que não seja prática, seja apenas algo para sua mente ser purificada, sua mente ser moldada conforme essa palavra. Essa é a grande lição, irmãos, aqui desse capítulo de Neemias, capítulo 8. Essa reunião, esse culto maravilhoso que Esdras convoca, Neemias participa ali como líder também. Então, o povo é impactado. O povo começa a chorar. Não é dia de choro, hoje é dia de festa. Vamos nos festejar. Vamos festejar a nossa liberdade. Saímos da Babilônia e temos acesso agora ao texto, à lei. Que maravilha! Vamos festejar. Então, a igreja, os crentes, podem festejar, podem aprender, podem crescer, podem divulgar, ainda mais nosso país, aqui, com tanta liberdade que temos de divulgar essa palavra. Então, volto à minha pergunta: acontece alguma mudança na sua vida, na sua mente, quando você ouve a palavra? Você lê, alguém lê, uma mensagem da palavra que você ouve, provoca mudanças lá dentro, nessa multidão aqui, com toda a dificuldade de logística, vamos assim dizer, isso aconteceu. E agora, terminando, irmãos, eu quero ser bem prático e falar o seguinte para você. Quem sabe você tem vontade de ler toda a Bíblia, já tentou de várias maneiras. Lá no mês de janeiro, no dia do seu aniversário, se propôs a ler a Bíblia toda, e por onde eu começo, qual é o melhor caminho, tem um plano, qual é o melhor livro para eu começar a ler. Muitas pessoas até perguntam, não é, para o pastor: pastor, tem algum jeito melhor? Eu tenho vontade de ler a Bíblia toda, de assimilar a palavra, de ler de novo. Já li a Bíblia, mas gostaria de ler de novo. Então, eu gostaria de ser bem prático, finalizando o nosso devocional dessa noite. Eu tenho aqui, irmãos, tenho comigo, tenho no gabinete, um programa de estudo da palavra de Deus. Programa bem leve, não vai exigir muito tempo, não vai exigir mais que 20 a 30 minutos do seu dia, para você ler a palavra com facilidade. Tem a sugestão dos livros, você pode marcar aqui também os dias que você leu, e é uma leitura intercalada, vai no Velho Testamento, vem no Novo Testamento, então não se torna cansativa, pelo contrário, se torna algo agradável, fácil de ser lida, tá bem? Então fica aqui a sugestão. Temos esse plano de leitura da Palavra de Deus aqui em mãos, aqui à disposição da igreja. Sua disposição, tá bem? Então, domingo você pode pegar, hoje mesmo pode pegar, domingo pode pegar, ali com os introdutores, e manter dentro da sua Bíblia. Tem um espaço aqui para você ir anotando os textos que já leu, para não ler de novo, e assim ir vendo o seu avanço na leitura da Palavra de Deus. Tá bem? Que fica então aqui essa sugestão bem prática para você que está desejoso de que a palavra impacte o seu coração e que mudanças aconteçam na sua vida, através de Deus falando com você. Tá bem?
Vamos orar por isso. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelas nossas vidas. Deus amado, muito obrigado por mais uma quarta-feira, muito obrigado a Deus por estarmos na Tua casa e pela liberdade que temos, ó Deus, de estarmos estudando a Tua palavra, cantando louvores, nesse lugar tão confortável que Tu nos deste, e nós não cansamos de lembrar isso e de Te agradecer. Ó Deus, coloca no coração da nossa igreja, no coração de cada um que está ouvindo essa devocional hoje, o desejo, Pai, de buscar, de ler mais a Tua palavra e ser impactado, Senhor Deus, e ser orientado, Senhor Deus, ser edificado na Tua palavra. Senhor, essa é uma obra que o Espírito Santo faz. Nós podemos apenas mencionar, trazer o desafio, meu Deus, para a igreja. Mas que nós te rogamos que o Espírito Santo, Senhor, esteja incomodando os irmãos, incomodando a igreja. Porque a Tua palavra, Senhor, é a base de tudo na vida de um crente. Senhor, alicerçar a nossa fé, entendermos mais de Ti, entendermos o Teu propósito para as nossas vidas. Então, Senhor, nos ajude nisso. Guarda-nos o restante dessa semana. Abençoe os irmãos que estão neste culto de maneira online também. Os pedidos, os motivos que estão sendo colocados de oração aqui essa noite. Que Tu possa já estar atendendo, Tu já possa estar socorrendo, Senhor, com a Tua mão de poder. Nos lembramos mais uma vez do irmão Edson ali no Brasil, resolvendo aquela questão tão complicada no consulado, que a Tua boa mão seja com ele, seja com a irmã Dalva. Nós oramos assim em nome de Jesus, Pai, agora e sempre, Senhor. Amém.